Olá, tudo bem? Aqui é Edson Santos da Igreja Adventista do Carajá, aqui em Coroa Vermelha. É um prazer estar falando com vocês. Espero que você goste do conteúdo que nós vamos colocar aqui no nosso canal. Peço que você possa aí se inscrever no nosso canal, possa compartilhar esse canal, esse conteúdo. Através desse canal aqui no YouTube nós vamos levar esperança, uma mensagem de esperança para as pessoas. Vamos estar colocando aqui sempre material de conteúdo que possa agregar algum valor espiritual para a sua vida, para a vida das pessoas que você ama, para seus amigos, para a sua família. Nós vamos iniciar hoje um estudo, né? Esse estudo aqui, ouvindo a voz de Deus. Esse estudo é composto de 27 lições e nós vamos fazer esse estudo e vamos colocar a aula aqui para que você possa aí estudar com sua família, para que você possa também compartilhar para os seus amigos, né? Nesse momento que nós estamos passando aí, você possa aí ser uma voz, a voz de Deus na vida das pessoas. A metodologia que nós vamos utilizar é baseada em perguntas e respostas. A lição 1, nós vamos estudar hoje sobre a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Vamos entender um pouquinho sobre tudo isso. E assim sucessivamente. Então espero que você possa gostar aí desse conteúdo. Além dessas aulas de estudo bíblico, nós vamos estar colocando aqui também outros conteúdos, pregações, estudo de profecias, Daniel, Apocalipse. Então você aguarda aí que vai chegar muito material legal para você. Então vamos iniciar nosso estudo. Mas antes de iniciar nosso estudo, nós vamos nesse momento fechar nossos olhos e falar com Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, louvado seja teu santo nome. Nesse momento nós queremos honrar o teu nome, tu que és o grande Deus criador do céu e da terra, o Deus de misericórdia, Deus infinito, o grande eu sou, aquele que era, que é e que há de vir. A ti nós rendemos louvores e dignidade a teu santo nome. Obrigado pela tua graça, obrigado pelo amor de Jesus Cristo e obrigado pelo selamento do Espírito Santo. Que esse mesmo Espírito possa agora nos iluminar essa mensagem que nós vamos estar aqui estudando e também a mente das pessoas que estão assistindo. Obrigado pelo conforto e o consolo do perdão que encontramos em Ti através de Jesus Cristo. Abençoa cada um de nós, abençoa a pessoa que está estudando esse assunto. Abençoa a sua casa, a sua família e possa preencher o seu lar de bênçãos. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Ok? Então nós vamos iniciar o estudo de hoje, ouvindo a voz de Deus. Como já falei, composto de 27 lições. E hoje o tema é a Bíblia Sagrada. Eu estou aqui com a minha Bíblia na mão, okay? Onde nós vamos estar fazendo algumas consultas quando for preciso. Então, como eu falei, vamos usar a metodologia de perguntas e respostas. Então vai surgir uma pergunta, nós vamos ler um texto bíblico, vamos fazer alguns comentários e nós vamos responder a pergunta. Você vai acompanhar. Aqui abaixo do vídeo nós teremos o link para que você possa baixar essa lição em PDF. Teremos também aqui o e-mail, né, para que você possa tirar alguma dúvida. Teremos também aqui a nossa página no Facebook, também o WhatsApp, para que você possa entrar em contato e participar de um grupo exclusivo de perguntas e respostas sobre o assunto de hoje e os demais assuntos que nós vamos estudar. Vamos lá. Então a Bíblia Sagrada é o tema de hoje. E as perguntas que surgem quando se fala em Bíblia Sagrada é por que a Bíblia é um livro tão especial? O que a torna tão especial? De onde vem seu poder? Qual o valor que ela tem para o homem atual em pleno século XXI? Então essas são perguntas que a maioria das pessoas fazem, né? Como é que a Bíblia ela é tão especial? Por que ela é tão poderosa? Porque ela é tão importante para a vida do homem atual. Em todo o período da história, a Bíblia ela foi importante, né? Principalmente quando ela passou a ser traduzida, né? Antigamente a Bíblia ela não era acessível para todos,
mas com o passar do tempo ela passou a ser traduzida e muitas pessoas tiveram acesso, e ela modificou a vida de muitas pessoas, de muitas famílias, causando transformação nas mãos das pessoas que a liam, ok? Então vamos lá, continuando. O nome Bíblia, ela vem do grego biblion, que significa livros. Então quando você pensa na Bíblia, a primeira coisa que vem na sua cabeça, o sinônimo que vem na sua cabeça, diz respeito às escrituras sagradas ou palavra de Deus. Então essa coleção de livros que nós encontramos na Bíblia, ela na verdade é a palavra de Deus. Nós vamos estar estudando aqui, entendendo por que ela é a palavra de Deus. Continuando, algumas informações importantes, antes de chegar na nossa primeira pergunta. A palavra de Deus, ou a Bíblia, ela contém 66 livros, dividido em Antigo Testamento e Novo Testamento. No Antigo Testamento nós temos 39 livros, e no Novo Testamento nós temos 27. Lembrando que essa nomenclatura foi criada, né, para que houvesse uma facilidade na exposição e manipulação da palavra de Deus, ok? Então, quando a Bíblia foi traduzida, foi criado o Antigo e o Novo Testamento, né? O Antigo Testamento, que ele é escrito antes do nascimento de Jesus Cristo, e o Novo Testamento, que é escrito após Jesus Cristo, né, depois de Cristo. Foram 40 autores, né, que escreveram a palavra de Deus durante um período de 160 anos. Esses 40 autores foram pessoas de personalidades diferentes, com profissões diferentes, que viveram em situações e tempos diferentes, cada um com seu estilo pessoal, e eles foram usados por Deus para escrever a palavra de Deus. Isso é muito importante porque 40 autores que escreveram a Bíblia em um período de 160 anos, eles não entraram em contradição. Então a Bíblia, ela não existe contradição na palavra de Deus entre esses autores que escreveram a palavra de Deus. Isso é muito interessante. Isso confirma que ela realmente é inspirada por Deus. As línguas originais usadas foram o hebraico, o aramaico e o grego. Então, se você pegar a Bíblia e contar, você vai encontrar nela 1.189 capítulos e 31.102 versículos. Para você ter uma ideia, a Bíblia é o livro mais vendido do mundo e foi traduzida para 2.403 línguas diferentes. É por isso que toda escritura é inspirada por Deus, segundo Timóteo 3,16. Vamos lá. Primeira pergunta da lição de hoje, que está aqui, você vai poder baixar aí, abaixo aqui do vídeo, diz o seguinte: como Jesus considerava a Bíblia? Jesus esteve aqui nessa terra e ele teve acesso às escrituras sagradas, ok? Claro que não nesse formato que nós temos hoje, mas nos escritos antigos, né? Jesus tinha acesso às informações da palavra de Deus, pelo menos no período posterior ao seu nascimento, né, que é o que nós chamamos de Antigo Testamento. Então todos aqueles profetas, né, que escreveram os 39 livros, Jesus tinha acesso. Logo após Jesus Cristo, foi escrito os evangelhos, as cartas aos Romanos, aos Coríntios, Efésios, enfim, o Apocalipse, através de João na ilha de Patmos. Então, mas antes desse período, Jesus teve acesso às profecias e à palavra, né, que indicava até o seu próprio nascimento e o plano da redenção que ele veio executar aqui neste mundo. Então, ele considerou a palavra de Deus de alguma forma. Vamos abrir em João capítulo 17. João capítulo 17, no verso 17, diz o seguinte, né? A pergunta é: santifica-os na verdade, a tua palavra é a... O que é que diz a palavra de Deus sobre isso? João 17 diz assim, ó: santifica-os na verdade,
a tua palavra é a verdade. Olha que legal. Interessante, né? Então a Bíblia ela é a nossa regra de fé. Ela é a fonte real de toda a verdade. Sem ela, amigos, nós vamos andar nas trevas, né? E que trevas foi essa? As trevas que o pecado trouxe para esse mundo quando o homem pecou lá no Jardim do Éden. Nós vamos ver isso em outro estudo, ok? Existe um verso muito importante em Isaías 40, verso 7, que diz o seguinte: seca-se a erva e cai a flor, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Amém? Texto muito bonito lá em Isaías 40, verso 7, você pode ver depois. E existe um outro verso, né, que diz que a verdade vai nos libertar, está em João 8:32. Então, resumindo a história, a palavra de Deus, ela é o quê? Ela é a verdade. Então, como é que Jesus considerava a Bíblia? Santificas na verdade, a tua palavra é a verdade. Exatamente. Essa aí é a resposta certa. Vamos para a pergunta número 2. Qual é a situação de muitos estudantes da Bíblia, o que necessitam para entendê-la? Vamos lá. Essa história é bem interessante. Está em Atos capítulo 8, verso 26 ao 31. E em Atos capítulo 8, verso 26 ao 31, conta a história de um etíope que estava lendo uma profecia muito interessante que já tinha se cumprido, né, naquela época que ele estava lendo, que diz respeito ao sofrimento de Jesus Cristo, que estava em Isaías capítulo 53. Então, se você abrir a tua palavra aí em Atos capítulo 8, verso 26 a 31, você vai ver ali a história de Felipe e Etíope. E ali diz que um anjo do Senhor chegou para Felipe e falou o seguinte para Felipe: olha, vai para o sul a estrada deserta que desce de Jerusalém. E ele se levantou e partiu. Então de imediato ele obedeceu a voz daquele anjo ali. E no caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante. Era um oficial importante, né? Que na verdade ele estava ali participando das festas de Jerusalém. Ele veio para adorar a Deus. E ele estava indo de volta, né, para sua casa, na sua carruagem. E quando de repente ele começou a ler o livro de Isaías, ali no verso 29 do capítulo 8 de Atos, diz que o Espírito Santo deu uma ordem para Felipe. Mandou ele se aproximar daquela carruagem e o acompanhar. Então Felipe foi, obedeceu prontamente a ordem do Espírito Santo. E ele ouviu que o homem estava lendo o profeta Isaías, lá no verso 30 diz isso. E ele perguntou, né, você entende o que está lendo? E aquele homem disse assim, olha, como eu posso entender, ou como eu poderia entender se alguém não me ensinar? E rogou a Felipe que subisse com ele e se assentasse. Então ali, irmãos, existia um homem, né, que estava lendo, teve contato com a palavra de Deus, ele estava lendo, e ele não estava entendendo, né, a leitura, aquele texto que ele estava lendo de Isaías 53. E ali o Espírito Santo, né, moveu a Felipe para que fosse ao encontro do etíope. E ali Felipe ensinou, né, a verdade, né, a palavra de Deus que é a verdade que nós aprendemos. Ele ensinou aquele homem sobre aquele texto, né? Então, qual a situação de muitos estudantes da Bíblia hoje? O que necessita para entendê-la? Estudam e não entendem, exatamente. E para entendê-la, alguém precisa o quê? Ensinar. É exatamente isso. A semelhança do etíope, existem milhares de pessoas, né, que anelam compreender plenamente as Escrituras, né, a palavra de Deus, mas acaba tendo dificuldade, até porque nem tudo que existe na palavra de Deus é fácil de entender, né? Mas nós precisamos de um guia, de alguém que possa nos ensinar. É o que nós estamos fazendo aqui agora, né? Às vezes você tem dificuldade, mas nós estamos aqui ensinando você a compreender a palavra de Deus. Interessante o seguinte, que é o Espírito Santo, né? Nós temos que ter esse discernimento, né? Que é o Espírito Santo que nos guia em toda a verdade. Se você ler João capítulo 16, verso
3, você vai encontrar lá algo muito legal, né? Vamos ver aqui, ó, João capítulo 16, verso 3, só um momentinho, verso 13, diz o seguinte: mas quando o Espírito da verdade vier, isso aqui foi Jesus fazendo uma promessa, ele os guiará a toda a verdade, não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir, e lhe anunciará o que está por vir. Então olha só, então é o Espírito Santo que vai nos guiar a toda a verdade. Então o Espírito Santo vai usar pessoas para que possa guiar você a toda a verdade da palavra de Deus. Amém? Vamos aí para a próxima pergunta. Essa pergunta você vai marcar verdade ou falso. O texto que nós vamos estudar está em Isaías capítulo 28, verso 10. E a pergunta é: qual é a maneira correta de estudar a Bíblia? Como é que eu faço para entender? Como é que eu faço para estudar corretamente? Vamos ver o texto. Diz assim, ó, Isaías 28, 10. Porque é mandamento sobre mandamento, mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali. Então, ao estudar as Escrituras, nós devemos lembrar que a Bíblia ela é a sua própria intérprete, ok? Então, às vezes, você tem que entender o contexto, o que está se dizendo ali, e às vezes você vai precisar de um auxílio de um outro texto para explicar aquele texto que você leu. Então, isso é muito interessante, né? Então, quando você for estudar a Bíblia, você tem que considerar todas as passagens, né, ou todos os textos que falam ou tratam do mesmo assunto, para que você possa ter uma visão completa, né, do que aquilo quer dizer, não apenas de um verso, ok? Porque se você não usar essa regra, você acaba tendo o perigo de entrar em um contexto que não tem nada a ver com o que o autor quer passar, ok? Então, as passagens difíceis, elas devem ser entendidas, né, à luz de outras passagens mais claras, né? Então, você tem que ter esse discernimento e é o Espírito Santo que faz isso, beleza? Então, vamos lá ver, ó. Então, qual verdade ou falso? Comparar os textos que tratam o mesmo assunto, isso é uma verdade? E aí? Diz para mim. Exatamente, isso é uma verdade. Buscar outras passagens que explicam o assunto, isso é verdade? Verdade. Estudar sem pedir orientação do Espírito Santo. Não pode. É o Espírito Santo que nos guia a toda verdade. Então, nós não podemos estudar sem pedir orientação do Espírito Santo. Sempre que nós iniciarmos o estudo da Palavra de Deus, precisamos fechar nossos olhos, agradecer a Deus pelo estudo e pedir iluminação do Espírito Santo. Então isso aqui é falso. E conforme nós vimos no texto, um pouco aqui, um pouco ali, sobre o mesmo assunto. Então isso aqui é uma verdade. Ok? Vamos lá para a quarta pergunta. Você vai completar aí na tua lição. Que benefício recebe o estudante da Escritura? Existe um benefício que nós recebemos, que está em João capítulo 5. Então convido você a abrir João capítulo 5. Vamos ver o que aqui diz lá. João capítulo 5, verso 39. Abriu aí? Vamos lá. Diz assim, ó. Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. E são as Escrituras que testemunham a meu respeito aqui na minha versão. Ok? Então, que benefício recebe o estudante das Escrituras? Vamos lá ver, ó. Aqui na versão, na verdade ali não é Isaías, ali é João, ok? João capítulo 5, 39. Examinais as Escrituras, porque julgais nelas ter a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Então, qual o benefício que nós temos ao estudar a Bíblia? Pelo texto nós percebemos que quando nós estudamos as Escrituras, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter a vida eterna. E nós vamos também aprender de Jesus Cristo, né? Jesus Cristo é o personagem central
de toda a palavra de Deus. Então, a Bíblia toda fala do nascimento, da obra de Jesus Cristo, da profecia que ele viria para morrer em lugar do homem. Então, toda a palavra de Deus, todos os profetas, os servos de Deus do passado, falavam apontando para Jesus Cristo. Cada página revela o seu amor e seu desejo de nos salvar, certo? Então, encontramos na palavra de Deus o caminho da salvação. E o principal benefício de estudar as Escrituras ou a Bíblia é conhecer a mensagem da salvação. Okay? Então, que benefício recebe o estudante das Escrituras? Através da Bíblia encontramos a vida eterna, né, conforme diz o texto de João 5,39, e ela testifica de Jesus. Então, olha que benefício legal, né? Vida eterna e conhecer Jesus Cristo, conhecer quem é Ele, aceitar o seu sacrifício, o seu perdão, né, em prol deste mundo, né, que caiu em pecado. Questão 5. Que outro benefício prático advém de examinar a Bíblia? Existe um outro benefício, né, além desse que nós já aprendemos, que é a vida eterna de Jesus Cristo, que está em João capítulo 16. Né, nós já lemos, eu já citei esse texto. O João capítulo 16, verso 13, fala sobre o Espírito Santo, né, que o Espírito Santo vai nos guiar a toda verdade. Nós vamos ler então João 8:32 aqui, para ver o que é que diz. 8:32. Vamos lá. Primeiro vamos ler João 16:13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo aquilo que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. E João 8:32 diz: e conhecereis a verdade vos libertará. Então, que outro benefício prático advém de estudar a Bíblia? Vamos lá. O Espírito Santo nos guia em toda a verdade. Nós já aprendemos no início que Jesus considerava a Bíblia a verdade. E a verdade vai nos libertar. Nos libertar o quê? Dos nossos medos, das nossas preocupações. Esse mundo, do sofrimento desse mundo. Então, embora nem todas as pessoas aceitem a verdade contida na palavra de Deus, elas estão disponíveis. Isso é lógico, nem todas as pessoas vão aceitar as verdades que estão aqui. Porque existem muitos que não crêem na palavra de Deus. Mas elas estão disponíveis para aqueles que buscam, né? Então, quando você conhece a verdade, você está conhecendo o próprio Cristo. Então, esse Cristo, ele vai te libertar. E você vai passar a amar Jesus Cristo, você vai obedecer e honrar e seguir fielmente os seus ensinos. Então, você vai ter uma nova visão de si mesmo. Você vai ser uma pessoa com confiança, com disposição ao serviço, alegria. Você vai tirar a tristeza e colocar a alegria. Vai substituir a tristeza pela alegria, né? O medo pela coragem. Você vai começar a se habituar com o termo fé, né? Que é confiar plenamente em Deus, mesmo em meio às crises e às dificuldades que você enfrenta. Ok? Então, esses são os benefícios aí de você examinar a palavra de Deus. Na questão 6, diz o seguinte: quem dirigiu os profetas ao escreverem a Bíblia? Será que a Bíblia foi escrita pela vontade humana? O que aconteceu? Lá em 2 Pedro, capítulo 1, verso 21, diz o seguinte, vamos lá. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas homens santos de Deus falaram, inspirados pelo Espírito Santo. Então, quem foi que dirigiu os profetas ao escreverem a Bíblia? Homens santos falaram da parte de Deus, né? Guiados pelo Espírito Santo. Então, eles não escreveram por si só, né? Eles foram guiados, movidos pelo Espírito Santo de Deus. Então, esses homens foram iluminados, inspirados, né?
Os profetas bíblicos não escreveram independente de Deus. Eles foram movidos, né, pela providência divina a escrever a palavra de Deus. Como eu falei no início, foram 40 escritores que, iluminados pelo Espírito Santo, vivendo em épocas diferentes, exercendo funções diferentes, em exílios, em prisões, enfim, em locais diferentes, longe da sua pátria, na sua pátria, escreveram a palavra de Deus e ela não entra em contradição. Por quê? Porque ela é iluminada, é inspirada pelo Espírito Santo. É por isso que Deus tomou essa providência, né, para que não houvesse dúvida com respeito à divindade da palavra de Deus, né? Ela é divina, assim como Deus é divino. Então, esses homens foram usados para escrever, né, de acordo com o contexto, a cultura, né, que eles viveram naquela época. Então o Espírito Santo os inspirou. Existem vários textos, né, que você pode ver, na lição você pode encontrar. Deus usou várias formas de transmitir a sua palavra, né? Ele usou voz audível, né? Você pode ver lá em Gênesis capítulo 8, verso 15, Números 12, 7 ao 28. Ele falou face a face, ele falou com Moisés, né? No Êxodo 33, 11, Deuteronômio 34, 10, você pode encontrar. Ele usou anjos, né, para falar e para dar informações sobre a palavra de Deus. Se você abrir Zacarias 1, 9, Lucas 1, 11, 18 e 19, você vai ver. Ele falou também através de visões, né, Daniel 7, 2. Daniel é um livro profético, que nós vamos estudar depois. Apocalipse também 1, 19, quando ele falou para João na ilha de Patmos. Ele também falou através de sonhos. Você pode encontrar em Números, capítulo 12, verso 6, Gênesis 37, 5. Inclusive, José, ele teve sonhos, né, que ele vem entender no futuro, que ele acabou se tornando, né, o governador do Egito. E também ali no Egito ele decifrou os sonhos do faraó, né, quando teve 7 períodos de muita fartura, e depois vieram 7 períodos, ou 7 anos, de muita fome. E também através do Espírito Santo, né? Nós acabamos de ler 2 Pedro 1, 21, né, que o Espírito Santo é que inspirou os discípulos. Em 2 Samuel também, 23, 11 ao 12, você encontra isso aí. Temos também Jesus Cristo, né? Ali em João 17, 34, Hebreus 1, 1 ao 2. Então nós vemos aqui uma dinâmica, né, da inspiração, né, isto é, da atuação do Espírito Santo, usando as diversas formas para transmitir a palavra de Deus até chegar hoje em nossas mãos. Amém? Que Deus seja louvado por isso, né? Então vamos lá. Pergunta 7. Verdade ou falso? Quanto do texto bíblico é inspirado por Deus? Será que somente o Novo Testamento é inspirado? Ou será que somente o Antigo Testamento é inspirado? Ou só parte da Bíblia? E aí? O que é que você acha? Ou será que toda a palavra de Deus é inspirada? Vamos abrir aí em 2 Timóteo, né? 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16, diz o seguinte, ó. Toda escritura é inspirada, toda escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir e para corrigir e para instruir em justiça. Isso está em 2 Timóteo 3,16. Então, quanto do texto bíblico é inspirado por Deus? Então, toda a escritura. Então, não existe nenhuma parte na Bíblia que não seja inspirada pelo Espírito de Deus. Toda ela é inspirada, né? Do Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, até o Apocalipse, ela é inspirada por Deus, certo? Então, essa pergunta está fácil. Vamos lá. Marque verdade ou falso? Somente o Antigo Testamento? Falso, né? Com certeza. Somente o Novo Testamento? Falso. Toda a Bíblia é inspirada por Deus? Verdade. Então, toda a palavra é inspirada por Deus, né? A Bíblia ela é útil para quê? Para ensino, repreensão e correção e para educação na justiça. Então,
quando nós começamos a ler a palavra de Deus, amigos, irmãos, ela começa a transformar o nosso caráter, né? Por quê? Porque a Bíblia tem esse poder de transformação. Os conselhos que encontramos nela, né? A história da Bíblia, na história desse mundo, né? Como ela transformou a vida de pessoas em todos os períodos da época, né? Então, a palavra de Deus tem esse poder, né? Esse poder de transformar a vida das pessoas, de educar, né? De corrigir os seus caminhos, ok? Então tem outra coisa importante também, que diz aqui, ó, essa parte aqui eu vou ler para vocês. As evidências de que toda a escritura é inspirada por Deus podem ser confirmadas pela unidade entre os escritores. Eu já falei para vocês, né? Apesar de Deus usar 40 escritores diferentes, existe unidade entre eles, né? Não existe contradição no que eles escrevem. E eu penso o seguinte, vamos supor que a gente pegasse 40 pessoas hoje e falasse assim, ó, uma pessoa aí na sua cidade, um aqui na minha, outro, nós estamos aqui falando da Bahia, aqui em Coroa Vermelha, então vamos supor que tivesse uma pessoa de São Paulo, uma do Rio Grande do Sul, enfim, espalhada aí em todos os locais do mundo. Então pegasse 40 autores e falasse assim, ó, vamos escrever sobre determinado assunto. Em um período de 1600 anos, complicado, no final dele, esses assuntos estariam em harmonia. Por quê? Porque cada um ia ter um pensamento diferente sobre aquele determinado assunto. Isso não ocorreu no caso dos profetas e dos servos de Deus. Eles escreveram a Bíblia através de uma unidade que transcendeu o tempo, e isso foi obra do Espírito Santo, né? Então todos os escritores eles tinham essa unidade. A arqueologia também confirma a inspiração da palavra de Deus, né? Existe muita coisa encontrada que confirma que realmente as histórias que existem na Bíblia, as cidades que existem na Bíblia, na arqueologia foram encontrados muitos artefatos, né, sobre a história desses povos que são relatados na palavra de Deus. E também as profecias estão se cumprindo. Se você pegar Mateus capítulo 24, onde Jesus falou ali sobre o que ia acontecer antes de sua volta, nós vamos estudar esse tema depois, e ali mostra que muitas coisas iam acontecer, como fome, terremotos, guerras. Jesus falou que ia aparecer falsos cristos, e as profecias elas se cumprem. Profecia é um outro tema legal que nós vamos estudar, nós vamos ver com o tempo. E tem também as vidas das pessoas que foram estudadas após o estudo e a compreensão da palavra de Deus. Ok? Então a Bíblia é capaz de transformar pessoas. Tirar as pessoas do mundo das trevas e colocar no mundo da luz. Então a Bíblia tem esse poder. A questão 8 é o seguinte, que parte da Bíblia não foi escrita por autores humanos? De toda a palavra de Deus, amigos, existe uma parte, essa você tem que prestar atenção, ok? Existe uma parte que foi o próprio Deus que escreveu. O resto ele usou pessoas para escrever, para ler. Aliás, iluminados pelo Espírito Santo, essas pessoas escreveram a palavra de Deus, cada um em seu tempo, conforme a gente vimos aqui. Mas tem uma parte na Bíblia que está em Êxodo, capítulo 31, verso 18, que fala que teve uma parte que foi Deus que escreveu, certo? E diz o seguinte, nós vamos descobrir agora. Você sabe qual é? Vamos lá. E deu a Moisés, quando acabou de falar com ele lá no Monte Sinai, as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra escrita pelo próprio dedo de Deus. Olha só, então Moisés subiu lá no Monte Sinai, passou um tempo lá com Deus, acho que foi uns 40 dias ele passou com Deus. E lá Deus deu para Moisés os 10 mandamentos, que está em Êxodo capítulo 20. Se você pegar Êxodo capítulo 20,
você vai ver que em Êxodo capítulo 20 existem os 10 mandamentos. Esses 10 mandamentos é a tábuas da lei, né? Ou do testemunho. E ali Deus escreveu, né, os 10 mandamentos. De toda a palavra de Deus, essa é a única parte que Deus falou assim, espera aí, essa parte eu escrevo. E ali Deus com seu próprio dedo escreveu nas pedras, né, nas tábuas de pedras, os 10 mandamentos. Existem algumas situações que Deus escreveu. Foram 4 situações que Deus escreveu. Ok? A primeira foi quando Moisés subiu no monte e Deus escreveu as tábuas. E Moisés passou 40 dias lá. Quando Moisés desceu, o povo estava adorando um bezerro. E Moisés ele ficou indignado e ele acabou jogando as pedras, né, as tábuas no chão e acabou quebrando as tábuas de pedras que tinha sido escrita pelo Deus de Deus, por causa da idolatria do povo. Foi a primeira vez que Deus escreveu. Logo após esse episódio, Moisés subiu novamente e Deus novamente, né, Moisés talhou novas pedras, levou novamente, e Deus novamente escreveu nas tábuas, 2 vezes. Deus podia muito bem falar assim, olha, já que eu já escrevi a primeira vez, escreve você aí. Não, mas Deus não fez isso. Deus fez questão de escrever novamente. Então, algo importante nós temos aí, né? Por que Deus escolheu os 10 mandamentos para ser escrito pelo seu próprio dedo? Pense aí um pouquinho, né? Hoje nós estamos em um mundo que diz que a palavra de Deus, que a lei de Deus, ela não é mais válida, ela já é passada, ela não serve, né? Ela foi abolida. Então você tem que prestar atenção nisso. Nós estamos falando de um texto que por 2 vezes Deus escreveu, fez questão de escrever. Uma outra vez que Deus escreveu foi na Babilônia, né, quando Deus escreveu na parede, lá no livro de Daniel, quando nós estudamos Daniel, vamos estudar essa parte, escreveu na parede, e ali foi determinado o fim de Babilônia, né? Babilônia foi invadida e foi possuída, né, por outro reino. E uma outra vez que Jesus escreveu, quando Deus escreveu, foi quando Jesus estava nessa terra, e Jesus é Deus, né? Em uma próxima lição nós vamos ver isso, vamos estudar a divindade de Jesus Cristo. Jesus escreveu no chão, né? Quando levaram a mulher para ele, dizendo que a mulher era adúltera, Jesus estava escrevendo no chão. Jesus disse assim, olha, quem não tiver pecado que atire a primeira pedra. Todo mundo se retirou. E Jesus levantou aquela mulher e disse, eu também não te condeno. Então ali foi uma ocasião que ele escreveu. Foi 4 vezes que nós temos algum conteúdo na Bíblia que diz que Deus escreveu. Foram essas 4 situações. E essas 2 são super importantes, né, porque foi nessas 2 situações aqui iniciais que Deus escreveu os 10 mandamentos. Então vamos lá. Que parte da Bíblia não foi escrita por autores humanos? Em Êxodo 31, 18, nós temos a resposta, a lei de Deus, os 10 mandamentos. Então olha só que interessante, né? A lei foi dada por Deus em 2 tábuas de pedras, conforme eu falei para vocês, escrita pela sua própria mão. Ela é a representação do caráter divino e deve ser considerada de mais alta estima. Ao obedecê-la, nós reconhecemos a soberania de Deus em nossa vida. Então, quando nós obedecemos a lei de Deus, na verdade não é para nos salvar, mas é reconhecendo que Deus é supremo e soberano. Se você quiser entender mais um pouquinho sobre o que a palavra de Deus diz sobre a sua lei, eu vou indicar para você ler o Salmo 119. Ele é extenso, mas você vai ver que existem vários textos que falam sobre a lei de Deus. Diz que a lei de Deus é santa, é eterna, é o caráter de Deus, dura para sempre. Você pode ver lá no Salmo 119, que vai ter vários textos que se referem à lei de Deus, aos mandamentos de Deus, aos preceitos de Deus, e afirmam que essa sua lei é eterna. Ok? É por isso que Deus fez questão de escrever com o próprio dedo. Vamos lá para a nossa
penúltima pergunta: está alguém autorizado a alterar a palavra de Deus? Será que eu tenho autoridade para alterar a palavra de Deus? O que é que diz em Malaquias capítulo 3, verso 6? Vamos ver. Malaquias, verso 3, capítulo 3, verso 6. Diz o seguinte: porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, filhos de Jacó, não sois consumidos. Então, a primeira coisa que nós temos que entender é que Deus diz que não muda. Então, voltando um pouquinho lá sobre o comentário de que muitos dizem que a lei de Deus foi abolida, não serve mais. Então, aqui é meio que estranho essa ideia, né? Porque nós estamos trabalhando com Deus que não muda, né? E não erra. Então, se ele não muda e não erra, então não posso dizer que o Deus que escreveu a lei com seu próprio dedo iria mudar ou tirar ela de vigor, né? Ou dizer assim, olha, não serve mais. Então é meio estranho, seria muito contraditório com o que diz Malaquias 3,16. Então nós aprendemos que Deus não muda, né? Então, pensando nisso, será que nós estamos autorizados a mudar a palavra de Deus, né? Será que eu posso fazer isso? E o outro texto diz o seguinte, ó: eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Apocalipse 22:18. Se alguém lhe fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. Olha só, aqui Deus está dizendo também que ninguém tem autoridade, né, para modificar ou acrescentar, né, qualquer palavra que tiver escrita na Bíblia. Então ninguém tem autoridade para fazer isso. Em Apocalipse 22:19 diz: E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Então olha, nós devemos ter cuidado, né? Não podemos manipular a palavra de Deus da forma que nós queremos, dizer que a sua lei não serve mais, né? A lei foi escrita pelo Deus de Deus. Não podemos mudar o que está escrito no livro dessa profecia, né? Porque se isso acontecer, nós vamos perder a nossa parte na árvore da vida, na cidade santa, né? Então temos que ter muito cuidado. Então, está alguém autorizado a alterar a Bíblia? A resposta é evidente, né? Não. Ninguém, nem anjos, nem homens, nem qualquer criatura está autorizada a alterar a palavra de Deus. Então nós temos que ter muito cuidado. A palavra de Deus não deve ser alterada. Seus escritos, significados e propósito devem ser estudados com oração e cuidadosamente guardados. Ok? Então, o próprio Salomão diz que a palavra de Deus é pura. Ela é escudo aos que nele confiam. Então, se você pegar lá Provérbios 30, versos 5 ao 6, você vai encontrar isso aí. E ele diz também que nós não podemos acrescentar nada à sua palavra, né? Para que nós não sejamos repreendidos e não sejamos achados como mentirosos. Então, são as evidências que estão na palavra de Deus. E a última pergunta é: como são chamados os praticantes dos ensinos bíblicos? Está em João, capítulo 13. A última pergunta nossa aqui, capítulo 13, verso 17. Eu vou ler aqui na minha versão, depois nós vamos ler aqui na versão do estudo. Aqui diz assim, ó: João 13:17. Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. Então, né, como são chamados os praticantes bíblicos? Uma coisa eu aprendi, vocês estão aprendendo também. Então, se vocês estão aprendendo, vocês são considerados pessoas felizes, né? Agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. Então, a promessa é de felicidade. Então, para que essa felicidade venha até nós, é preciso que a gente o quê? Pratique. Vamos ver aí, né? Agora que sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. É o que diz o texto. Bem-aventurados também quer dizer felizes. A mesma coisa, né? E fizerdes assim
praticar. Então nós precisamos praticar, ok? O verso de Tiago 1:22 diz: E sede cumpridores da palavra, não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então, não adianta você só ouvir esse estudo, só assistir esse vídeo. Você precisa agora praticar o que você aprendeu, não ser somente ouvinte. Colocar no coração essas verdades e praticar no seu dia a dia. Então, como são chamados os praticantes dos ensinos bíblicos? Bem-aventurados, se praticardes os ensinos da Bíblia. Então, para eu ser feliz, eu tenho que praticar esses ensinos. Jesus apresenta a forma do crescimento espiritual. A felicidade, portanto, resulta de conhecer a vontade de Deus, conhecer a sua palavra e obedecê-la. Existe um problema aí na vida de muitas pessoas, que eles não aplicam, na sua vida diária os estudos e os princípios que eles encontram na palavra de Deus. Então eles acabam não recebendo a felicidade plena, porque eles não estão praticando. Ok? Recapitulação. Vamos lá. Para Jesus, a palavra de Deus é o quê? Jesus disse lá na pergunta 1, lembra? É a fonte da verdade. Muitos estudam e não o quê? Lembra do etíope? Não compreendem, não entendem. A forma correta de estudar a Bíblia é um pouco aqui e um pouco ali, sobre o mesmo assunto. Toda a Bíblia é inspirada por Deus. Nós já aprendemos isso. Não podemos tirar nem acrescentar nada às Escrituras. Ok? Sem Deus e sem o conhecimento de sua palavra, o ser humano está perdido e desorientado. Precisamos compreender, amigos, e aceitar a revelação de Deus para sermos transformados conforme o Criador planejou. Então Deus planejou uma história para a nossa vida. Infelizmente o pecado entrou nesse mundo, mas Deus está disposto, se a gente aceitar a sua revelação, se a gente compreender a sua vontade, Ele vai nos ajudar a sermos transformados conforme aquilo que Ele planejou no passado. E hoje agora você tem que tomar a sua decisão, seu compromisso de fé após esse estudo. Você vai anotar aí na tua lição. Vai colocar um S ou um X aí em cada uma dessas afirmações. Aceito toda a Bíblia como regra de fé para a minha vida? Sim, com certeza. Toda a Bíblia, não só parte dela. Tenho que aceitar toda a Bíblia como regra de fé para a minha vida. Quero dedicar tempo cada dia para estudar a Bíblia? Com certeza. Marca essa parte aí também. Todo dia, antes de sair para o trabalho, antes de fazer suas coisas, você precisa dedicar algum tempo para o estudo da Bíblia, para a meditação, para entender o que Deus quer falar para você. E a última, farei todo o possível para colocar em prática seus ensinos em minha vida. Isso aí também é uma verdade que devemos praticar, certo? No próximo estudo, nós vamos falar sobre a beleza da criação. Então nós vamos entender como é que Deus criou esse planeta, como é que Deus criou o mundo. Será que Deus criou esse planeta em 6 dias literais? Será que foram em milhões de anos? Será que nós somos frutos da evolução, da criação? Então nós vamos estudar aqui nesse próximo estudo, que é o estudo 2, a beleza da criação. Tudo que existe na natureza expressa a ordem, beleza, exatidão, adaptação e pressupõe um planejamento inteligente. Poderia ter tudo isso ter surgido por mero acaso? Será que surgiu por mero acaso? Será que é fruto da evolução? É o que veremos aí no próximo estudo. Obrigado por participar conosco. Mais uma vez te peço, compartilhe esse conteúdo para seus amigos, para sua família, para as pessoas ao seu redor. Se inscreve aqui no nosso canal, entra aí na nossa página no Facebook, manda e-mail, entra no grupo do WhatsApp, tire suas dúvidas e que Deus possa te abençoar, porque assim está escrito.
Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Valeu!